Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, está com o Semanário Económico, numa edição que terá em destaque o setor financeiro. Vamos andar em duas dimensões. No mercado de capitais, vamos analisar a tendência da performance da HCB no mercado bolsista, e no setor bancário vamos analisar também a trajetória e as perspectivas do Mozabanco. São dois temas, duas entidades que são uma referência nos seus respectivos setores. Por um lado, o Mozabanco com um percurso peculiar no nosso setor bancário, e, no outro sentido, a HCB, uma referência empresarial e econômica, digamos assim, mais do que isso, socioeconômica de Moçambique. A empresa está neste momento a celebrar o seu 50º aniversário, e na esteira analisamos com particular enfoque a questão da sua performance no mercado acionista. Estes então os grandes temas em destaque, mas há mais, e este mais vai perceber nas manchetes que partilho já a seguir. Conferência Internacional reafirma papel estratégico da HCB e projeta Moçambique como plataforma energética regional. A HCB revela a sua preocupação incessante sobre a partilha de experiências e o lançamento do REPT para galvanizar o desenvolvimento social e econômico da região. Modernização da HCB apontada como passo crucial para consolidar Moçambique como hub energético. Em virtude do crescimento das economias do país e da região, temos projetos de expansão, nomeadamente a Central Norte de Cahora Bassa, que vai nos gerar cerca de 1.245 megawatts, e também temos um projeto de geração de 400 megawatts de energia fotovoltaica. Banco de Moçambique estima a recuperação moderada a médio prazo com base em projetos de mineração, energia e logística. The monetary policy easing cycle and the resumption of strategic projects in mining, in energy and logistic sectors. SADC apela a mais cooperação internacional e reforma das políticas fiscais e monetárias. IMF also notes that Sub-Saharan Africa faces macroeconomic and developmental challenges like slow growth. Reunidos na última semana aqui na cidade de Maputo, os governadores dos bancos centrais da SADC realçaram o papel destas entidades nos esforços para mitigar os impactos dos choques macroeconômicos. Isso mesmo foi destacado como aspecto mais preocupante neste momento no que diz respeito aos desafios dos bancos centrais de uma forma geral. The IMF World Bank 2025 spring meetings also took place recently. The overriding theme during the spring meetings, as well as the G20 meetings, was the significant headwinds from trade tensions and associated uncertainties. Nas celebrações do seu 50º aniversário, a HCB reuniu em Maputo os seus parceiros e outros stakeholders num simpósio que visou debruçar sobre o papel das hidroelétricas no contexto da promoção do desenvolvimento
econômico dos países, no caso vertente de Moçambique para a HCB, mas há toda uma conjuntura regional que foi destacada neste simpósio organizado pela HCB. Em 2024, por exemplo, exportamos para a África do Sul 8.403 gigawatts-hora, que são cerca de 58% das vendas de energia da HCB, e exportamos 483,41 gigawatts-hora para o Zimbábue. Cahora Bassa has been seen as the family, within the family of the power stations that Eskom operates, and has really served us very, very well. There's been interesting times of floods and working together to get... Este é o Semanário Econômico. Vamos à conjuntura de mercado. Estamos prestes do final do mês de maio. Importante nesta altura perceber o que foi esse mês e o que é que se pode esperar no mês que se segue, que se avizinha, o mês de junho. Basta colocar em evidência a última informação do Índice de Preço de Consumidores produzido periodicamente pelo Instituto Nacional de Estatística. Há de se recordar que os preços, de acordo com este exercício do Instituto Nacional de Estatística, os preços baixaram em abril, mas pressões inflacionistas persistem no cenário econômico nacional e o INE confirma que em abril o país registrou a sua primeira deflação em vários meses. Contribuiu na queda de preços fatores como os preços dos alimentos frescos, que decresceram 0,38%, mas também a inflação, contudo, a inflação homóloga continua elevada acima de 3% em todas as regiões do país. Moçambique registrou uma deflação mensal de 0,38% em abril de 2025. A primeira descida do índice de preço do consumidor em vários meses, impulsionada sobretudo pela queda expressiva nos preços dos alimentos frescos. Produtos como tomate, milho em grão, coco, alface, peixe seco registraram recuos significativos, reduzindo o custo da alimentação e aliviando temporariamente os orçamentos das famílias, sobretudo em zonas urbanas e periurbanas. No plano geográfico, apenas a cidade da Beira registrou uma subida mensal de preços, mais 0,29%. As maiores quedas verificaram-se em Tete, menos 0,77%, Nampula, menos 0,76% e Chimoio, menos 0,60%. No entanto, a inflação homóloga mantém-se elevada, atingindo 3,99%, com Tete 6,29%, Inhambane 5,78% e Xai-Xai 5,22% a liderarem as subidas. A inflação acumulada no ano, janeiro a abril, situa-se em 1,65%. Produtos como refeições em restaurantes, arroz, sabão em barra e feijão manteiga continuam a pressionar os preços em alta, sobretudo nas zonas urbanas com maior consumo fora do lar. A deflação de abril não representa ainda uma inversão de tendência, mas sim um ajuste pontual altamente dependente da sazonalidade agrícola. A queda dos preços dos alimentos frescos reflete maior disponibilidade no mercado, ligada, por exemplo, aos ciclos de colheita, mas não altera os fundamentos estruturais da inflação, que continuam a ser pressionados, nomeadamente pelos elevados custos logísticos e de transporte, volatilidade cambial do metical, dependência de bens importados essenciais, baixa capacidade de substituição interna de bens de consumo. O fato de a inflação homóloga se manter acima dos 3% em todas as regiões evidencia uma pressão persistente sobre o custo de vida, exigindo respostas mais estruturadas ao nível da política pública, nomeadamente estímulo à produção agrícola local com cadeias de valor integradas, reforço da logística rural urbana para escoamento eficiente da produção, monitoria estratégica de mercados urbanos onde o consumo informal e a intermediação ainda
ampliam a volatilidade dos preços. A leitura dos dados do INE mostram que, embora o alívio de abril seja bem-vindo, os desafios inflacionários permanecem latentes. O comportamento futuro dos preços dependerá de forma crítica da evolução cambial, das condições climáticas e da capacidade de resposta do sistema produtivo nacional. A outra informação que colocamos em perspectiva nesta conjuntura de mercado é a relativa à atividade econômica e à confiança empresarial. Socorremos-nos do PMI do Standard Bank, que no último mês de abril subiu para 50,5 pontos, com expansão generalizada verificada ou captada por este instrumento, portanto, a expansão generalizada da produção, emprego e também das novas encomendas. De acordo com o PMI, o empresariado está nesta altura a revelar confiança e também a reforçar os seus níveis de atividade ou de produção. Moçambique registra sinais claros de recuperação do setor privado com 3 meses consecutivos de crescimento. O índice PMI do Standard Bank subiu 50,2 em março para 50,5 em abril, confirmando um ciclo positivo na atividade econômica empresarial. Pela primeira vez desde junho de 2024, todos os subíndices do PMI ultrapassaram os 50 pontos, indicando expansão generalizada da produção, do emprego e das novas encomendas. A confiança dos empresários atingiu o ponto mais alto dos últimos 11 meses, com 42% das empresas a preverem aumento da produção no horizonte de 12 meses. Este otimismo está associado à retoma da procura, à introdução de novos produtos e à normalização gradual das cadeias de abastecimento após os protestos pós-eleitorais. As aquisições de insumos e os níveis de estoque cresceram a um ritmo mais acelerado em quase 3 anos. O custo dos meios de produção continua a subir, com destaque para a construção, agricultura e serviços. O emprego também avançou, marcando o ritmo de crescimento mais rápido em 8 meses, sobretudo no comércio a retalho e na indústria transformadora. Este dado confirma que a retoma está a começar a absorver mão de obra, ainda que parcialmente. Desafios persistem, designadamente a suspensão do programa com o FMI, a redução da ajuda externa, que criam incertezas quanto à liquidez cambial e à estabilidade fiscal. O ambiente macroeconômico permanece exposto a choques externos e à volatilidade da confiança internacional. Ainda assim, o comportamento do setor privado sugere uma recuperação endógena, mesmo em cenário adverso, o que pode ser determinante para ancorar o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2025. A leitura combinada do PMI e dos indicadores de confiança sugere uma economia que, embora frágil, mostra capacidade de adaptação e reinício de um ciclo de crescimento com maior orientação para a gestão de custos, inovação de produtos e estratégias comerciais agressivas. Você está com o Semanário Econômico. Os governadores dos bancos centrais da SADC reforçaram a articulação de esforços e isso mesmo foi reiterado no recente encontro que mantiveram aqui na capital do país, a cidade de Maputo, na última semana. Os responsáveis das autoridades financeiras da SADC destacaram que os impactos macroeconômicos impulsionados muito recentemente ou mais recentemente pelas guerras comerciais e instabilidades políticas e sociais têm estado a exacerbar os desafios para a estabilidade macroeconômica dos países e, nesse sentido, apostam a governação a intensificar estratégias de melhor aproveitamento do potencial econômico dos países, incluindo em setores estratégicos como a mineração, a energia, a logística, tudo num esforço concertado para sustentar uma reforma, ou melhor, um crescimento econômico sustentado.
A capital moçambicana acolheu a reunião do Comitê de Governadores dos Bancos Centrais da SADC, num momento marcado por instabilidade econômica, desafios estruturais e incerteza global. O Banco de Moçambique defendeu uma estratégia concertada de consolidação da estabilidade macroeconômica e projeção de crescimento sustentado com foco na retoma de investimentos estratégicos. Sob o tema Credibilidade dos Bancos Centrais e Política Monetária, o simpósio sublinhou a urgência de respostas estruturais para a fragilidade econômica persistente na África Austral. Segundo o presidente do Conselho de Governadores da SADC, Leseja Kanyango, a região enfrenta sérios constrangimentos ao crescimento, incluindo déficits de infraestrutura, instituições frágeis e elevados custos de capital. The IMF World Bank 2025 spring meetings also took place recently. The overriding theme during the spring meetings as well as the G20 meetings was the significant headwinds from trade tensions and associated uncertainties and global financial stability. Coming out of those meetings of the IMF and the World Bank, where people talked about a lot of uncertainty, one thing was certain. The uncertainty is going to be with us for some time. The IMF's April 2025 World Economic Outlook significantly revised its growth forecast downwards compared to January, projecting global growth to decline from 3.3% in 2024 to 2.8% in 2025 before recovering to 3% in 2026. New trade measures, uncertainty, and weak market sentiment have contributed to the downturn, prompting some countries to introduce fiscal support. As preocupações regionais convergem com as projeções do FMI, que reviu em baixa o crescimento econômico global, estimando uma redução de 3,3% em 2024 para 2,8% em 2025. Para a África subsaariana, a organização destaca riscos relacionados com o aumento da dívida pública, acesso limitado ao financiamento e lentidão na diversificação econômica. The IMF also notes that sub-Saharan Africa faces macroeconomic and developmental challenges like slow growth, rising debt vulnerabilities, and limited financing access, which recent trade policy shifts may actually worsen. Strengthening fiscal policy, adopting sound monetary frameworks, and advancing structural reforms for economic diversification would be beneficial for the region. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, destacou que o crescimento do país caiu drasticamente de 5,4% em 2023 para 1,9% em 2024, resultado direto das tensões pós-eleitorais que provocaram paralisações em setores chaves da economia. The performance of 2024 was highly impacted by post-elections tension, which led to a partial paralyzation of domestic production in different sectors of our economy, which was already fragile. In fact, real GDP just in the last quarter of 2024 declined by nearly 5%, 4.9 if you want to be precise. Em termos de política monetária, o Banco de Moçambique aponta para um ciclo de flexibilização que, a par da retoma dos projetos estruturantes nos setores de mineração, energia e logística, com destaque para o gás, deverá permitir um crescimento moderado no médio prazo. For the medium term, we predict inflation to remain in the low single digit, and we expect a moderate growth of economic activity, reflecting the monetary policy easing cycle and the resumption of strategic projects in mining, in energy, and logistic sectors. Mining, mainly the gas area. Moçambique reafirma o compromisso com metas de convergência macroeconômica da SADC, mas reconhece a necessidade de ultrapassar entraves estruturais como a baixa diversificação da economia, forte dependência do setor público e o déficit crônico de infraestruturas. We are quite okay with our balance of payment. We are reasonable. I didn't mention here. Our reserve position
It's way above 5 months in terms of import coverage at this point. O encontro dos governadores da SADC concluiu com o apelo à credibilização das políticas monetárias na região e no fortalecimento institucional dos bancos centrais como pilares fundamentais para enfrentar choques externos e promover um crescimento inclusivo e sustentável. A hidroelétrica de Cahora Bassa reuniu parceiros institucionais, maiormente de origem regional, como a Prodel de Angola e a sul-africana Eskom, para debater o papel estratégico atual das hidroelétricas no desenvolvimento energético da África Austral, colocando em perspectiva os desafios das mudanças climáticas. Tratou-se de um exercício inserido nas comemorações dos 50 anos da hidroelétrica de Cahora Bassa. A hidroelétrica de Cahora Bassa celebrou meio século de operação com uma conferência internacional em Maputo que mobilizou representantes de alto nível dos governos da região, das principais empresas elétricas da África Austral e especialistas em energia e clima. Mais do que uma celebração, o evento marcou uma inflexão estratégica para a modernização do setor energético e a reafirmação de Moçambique como centro nevrálgico da segurança energética regional. No seu discurso de abertura, o presidente da República, Daniel Chapo, exaltou a importância da HCB como empresa estratégica e estruturante e destacou a pertinência dos temas da conferência. Pensamos que ao realizar a presente Conferência Internacional dos 50 anos, com temas apetecíveis sobre o papel das centrais elétricas no desenvolvimento das economias da região e sobre a gestão das barragens no contexto de eventos extremos, a HCB revela a sua preocupação incessante sobre a partilha de experiências e o lançamento do REPT para galvanizar o desenvolvimento social e econômico da região, mas também a sua preocupação com uma gestão atenta às mudanças climáticas crescentes que desafiam as centrais hídricas no momento em que no país e na região assistimos a novas iniciativas de região, ou melhor, de geração de energia através de fontes renováveis. O presidente alertou que, embora a produção da HCB se mantenha em 2.075 megawatts desde 1975, os desafios atuais exigem investimentos urgentes na reabilitação e modernização dos equipamentos. Temos estado a promover a implementação de ações que podem aumentar a nossa capacidade de satisfazer a crescente procura do mercado nacional e regional através de soluções que nós temos aqui sustentáveis a médio e longo prazo. Com a ambição de tornar a matriz energética mais limpa e resiliente, Moçambique está a expandir significativamente as energias renováveis. Estão previstos novos projetos solares, como Coamba 2 no Niassa, eólicos com destaque para Inhambane e Namash, além da exploração de biomassa e resíduos florestais com potencial para gerar 750 gigawatts. De acordo com o Africa Energy Outlook 2024, Mozambique Special Report, o país poderá atingir 187 gigawatts de capacidade instalada até 2040, representando 20% da produção energética de todo o continente africano. O presidente do Conselho de Administração da HCB, Tomás Matola, sublinhou a relevância fiscal e econômica da empresa. Desde 2007 até 2024, a empresa contribuiu em cerca de 115 mil milhões de meticais, o que corresponde a cerca de 1,8 bilhões de dólares. Só nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, a empresa entregou ao Estado cerca de 37 mil milhões de meticais, o correspondente à volta de 580 milhões de dólares, que corresponde a 32% da contribuição de todo o período depois da reversão. Além da componente fiscal, Matola realçou o papel da empresa na consolidação da soberania energética e no financiamento da economia nacional. A nossa visão, Excelência, no nosso plano estratégico 2025-2034, é de atingir até 2034 uma produção, uma capacidade produtiva de 4 mil megawatts, para tornar a HCB
efetivamente uma das maiores produtoras de energia em África e tornar Moçambique um hub de produção energética. A hidroelétrica de Caorabassa atingiu em maio deste ano, 2025, o valor de 4,5 meticais por ação, ultrapassando pela primeira vez e em mais de 3 anos o patamar da avaliação inicial da oferta pública. Esta evolução, efetivamente, segundo analistas, marca um ponto de viragem no mercado após um longo período de desfazamento entre o valor de mercado e os fundamentos financeiros da empresa. A cotação da ação da HCB na Bolsa de Valores de Moçambique encontra-se atualmente acima dos 5,62 meticais, superando significativamente o valor de referência e consolidando uma tendência de valorização que se vem registrando nos últimos tempos. A capitalização bolsista da empresa ronda os 11,58 mil milhões de meticais, com uma quantidade emitida superior a 2 mil milhões de ações. Trata-se da consolidação da trajetória ascendente iniciada nos últimos trimestres, superando com larga margem o valor da colocação inicial de 3 meticais. Trata-se da cotação mais elevada desde a sua admissão à Bolsa em 2019. O mercado está finalmente a alinhar-se com os fundamentos financeiros da empresa. Desde a OPV, a HCB enfrentou um ciclo prolongado de subvalorização, com a ação a negociar durante anos abaixo do seu valor de emissão, apesar de registrar lucros consistentes e manter uma operação financeira sólida. A mudança de tendência iniciou-se de forma mais visível em 2024, impulsionado pela política de dividendos mais generosa e pela percepção de maior estabilidade estratégica. A cotação de 4,5 meticais em maio de 2025 já representava um marco importante. No entanto, dados agora disponíveis revelam um pico de 5,62 meticais por ação, representando uma valorização superior a 85% face ao preço original de entrada na Bolsa. A capitalização bolsista ultrapassa os 11,5 mil milhões de meticais, com mais de 2 mil milhões de ações em circulação, o que reafirma a HCB como um dos ativos mais relevantes da Bolsa de Valores de Moçambique. Segundo as avaliações independentes realizadas em 2023, o preço justo da ação da HCB situava-se entre 4 e 5 meticais. A cotação atual supera essas estimativas, sugerindo que o mercado não apenas corrigiu a subvalorização histórica, como também passou a incorporar expectativas positivas de médio prazo sobre a performance da empresa. O caso da HCB é ilustrativo de um fenômeno comum em mercados bolsistas emergentes: o desalinhamento entre o valor intrínseco e a percepção do mercado. A inversão dessa tendência poderá consolidar-se, desde que a empresa mantenha uma política de transparência, bons resultados operacionais e previsibilidade nas decisões estratégicas. Esta valorização reforça a confiança dos investidores e demonstra a maturidade progressiva do mercado moçambicano. A HCB poderá tornar-se um exemplo emblemático de como ativos públicos com boa governação, contas auditadas e políticas consistentes de remuneração ao acionista podem conquistar a confiança do mercado e gerar valor a longo prazo. E sobre a HCB vamos analisar com enfoque particular a performance da hidroelétrica, que é das maiores empresas nacionais, a sua performance no mercado bolsista. Há de se recordar que a oferta pública de vendas que a HCB efetuou no mercado de capitais nacionais foi de fato uma referência. Entretanto, até hoje continua a suscitar acesos debates e reflexões em torno realmente da oportunidade e satisfação do ponto de vista daquilo que são as expectativas dos investidores relativamente a esta temática e aos objetivos que estiveram por detrás desta iniciativa da empresa. Conto com o concurso do economista Alfredo Mondlane. Boa noite, Alfredo. Vamos então ver esta situação da HCB
como um ativo financeiro também, não é? Depois do seu papel como uma hidroelétrica fundamental, também há esta questão financeira. Sei que se debruçou e tem se debruçado ao longo do tempo sobre a evolução da performance da HCB no nosso mercado bolsista. Na sua análise, e na última particularmente que fez, refere-se a HCB como um oásis de rendimento real. Foi esta a classificação que fez no mercado dominado por produtos bancários tradicionais. Do seu ponto de vista, o que torna a HCB uma exceção no contexto financeiro moçambicano? Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. Bom, a HCB tem uma particularidade. É das empresas mais robustas que nós temos no nosso país. Se olharmos um pouco pela a performance da HCB, eu tenho aqui um pouco os números na minha cábula. Os lucros desde 2020. Em 2020, 9,8 mil milhões de meticais. 2021, 10 mil milhões de meticais. 2022, quase 9, alguma coisa, uma ligeira redução, mas depois voltou a crescer rapidamente. 2023 para quase 13 mil milhões de meticais. 2023 e 2024, 14 mil milhões de meticais. É só olhando esta tendência. Isto mostra claramente a robustez da HCB. E é um ativo raro, quando eu digo é um ativo raro como empresa, é um ativo raro com esta performance, com esta saúde financeira. A HCB esbanja saúde financeira. Mas então, por que apesar dos seus lucros, essa robustez que esteve a referir, incluindo eventualmente dividendos atrativos, a ação da HCB continua a ser subavaliada no mercado secundário? Eu já vou para aí, ainda ia me debruçar na questão de um oásis. Se olharmos para o potencial da HCB, vamos ver, este ativo, estamos a falar aqui das ações, é um ativo com 3 vertentes, do ponto de vista financeiro. É um ativo que neste momento no mercado tem uma grande rentabilidade. Eu aqui vou tratar a rentabilidade do ponto de vista o yield, o grosso yield antes dos impostos, de quase 10%, 9,3%. Ponto número 1. Esta é a rentabilidade do próprio ativo. Quantos ativos hoje no mercado conseguem ter esta rentabilidade? São poucos. Este é o primeiro. Segundo ponto, apesar de todos os desafios, é um ativo líquido, comercializado em bolsa, que significa que um depósito a prazo tem geralmente maturidade e geralmente maturidade de 3 meses, de 1 ano, etc. Tudo bem que podemos ir ao banco, pedir para descativar, etc. É outra componente, mas do ponto de vista de liquidez, este é um ativo líquido que é comercializado em bolsa. E tem a terceira componente. Este ativo tem a terceira componente, tem a ver com o seu ganho de capital. As pessoas têm que apreciar este ativo. Eu, resumindo esta parte, eu lhe perguntava se estaríamos perante uma ineficiência do mercado, disse que era um problema de liquidez do mercado, mas também perguntava-lhe se era o problema da maturidade dos investidores. Também percebi que havia essas... Portanto, são as duas coisas, as duas situações combinadas neste momento. O grande diferencial para a negativa, neste caso, é a questão do mercado não ser vibrante. A maturidade dos investidores, o conhecimento financeiro. Basicamente isso, porque quem tem informação financeira sabe, conhece a rentabilidade dos ativos e naturalmente procura comparar os ativos e definitivamente um ativo que paga dividendos de forma constante, todos os anos praticamente. A empresa tem estado a valorizar. Um TPC que eu fiz antes de vir cá ao programa foi ver a estrutura de balanço da HCB. A HCB é uma empresa que financiou o seu balanço praticamente com capitais próprios. O endividamento
do balanço da HCB agora praticamente é zero. Já não, pelo menos números até 2023 são os números que eu usei. Acho que 2024, não sei se ainda foram publicados, mas é uma empresa que financia mais de 90% do seu balanço com capital próprio. Significa que é a robustez dos acionistas. Quantas empresas nós temos em Moçambique com esta robustez? Mesmo empresas públicas. Atenção aqui. Esta é a única empresa pública neste momento em Moçambique, é a única empresa pública, baseado nos números de 2023, é a única empresa pública que não tem no seu balanço dívida bancária, em função dos números, que financia mais de 90% do seu balanço com capital próprio. Quer dizer, precisamos não ter informação para não apreciar o que significa isto para um investidor. Esta aqui é a questão. O que significa isto para um investidor? Ponto número 1, significa que o balanço tem estado a crescer de forma sustentável, sem endividamento, com a rentabilidade da empresa. Significa que a empresa, ano a ano, vem registrando lucros. E estes lucros são geridos de uma forma bastante responsável, onde valoriza o investidor, tem direito da sua componente e o reinvestimento na empresa. Quem tem esta informação, quem sabe disso, obviamente corre para comprar este ativo. O que não é propriamente o que está a se verificar. Entretanto, entre 2022 e 2024, o HCB distribuiu entre 45% e 55% dos seus lucros aos acionistas, fez uma referência a isso, mas eu queria que me dissesse qual é a leitura que faz desta política agressiva de distribuição de dividendos e se esta mesma política é sustentável a médio e longo prazo. Bom, mostra que a HCB tem uma política de dividendos muito orientada para o investidor, neste momento valoriza o acionista, mostra realmente que a empresa é sólida, só se distribui dividendo onde há solidez, mostra claramente que também está preocupado com o futuro, porque distribui só 40%, 50% dos seus dividendos. Significa que há um reinvestimento também na empresa muito forte. A empresa olha para o futuro. Quer dizer, significa que esta empresa tem visão presente e também tem visão futuro. Conjuga todos estes fatores e procura naturalmente encontrar conforto para os investidores, que são os acionistas, e também olha para o futuro. Como é que perspectiva o futuro? Uma parte do capital é retido na empresa para reinvestimento e crescimento. É o crescimento que, ano a ano, vai permitir maior retorno. Eu penso que é uma empresa bem gerida, bem balanceada do ponto de vista de gestão financeira e olha em todas as dimensões, quer a dimensão do investidor, cria maior confiança no mercado para o investidor e também tem a questão da visão futura bem estabelecida. Neste momento, pelo menos nos principais bancos comerciais, a taxa de retorno de um depósito ronda aos 5% a 7%, se for um cliente, um bom cliente. 5% para normal, consegue negociar até 7%. Um depósito, parece que é um produto tradicional da banca tradicional, os produtos da banca tradicional. São 5% a 7% neste momento. Vamos olhar para um bilhete de tesouro, que é o Risk Free Instrument. Este instrumento, o bilhete de tesouro, tem uma taxa de retorno, um yield, neste momento próximo aos 12% a 13%. E o retorno da ação da HCB está por volta de 9,3%, 10%. Portanto, podemos ver que tem uma rentabilidade relativamente maior comparativamente aos ativos da banca tradicional, embora seja ligeiramente abaixo do bilhete do Tesouro. Mas tem uma componente que eu frisei. Este ativo
tem a prerrogativa de ainda poder ter o ganho de capital, que os outros ativos não têm. Este ativo, teoricamente, tinha que ser muito líquido, embora conhecemos os desafios da nossa bolsa. Portanto, se olharmos para a rentabilidade dos ativos, eu sempre frisei, esta rentabilidade que eu falo é antes dos impostos. Portanto, se olharmos, esta rentabilidade mostra-se um ativo muito atrativo comparativamente aos que eu fui aqui enaltecendo, excepto o bilhete de tesouro. Na análise que fez, a que tive acesso, refere que o valor justo das ações da HCB ultrapassa os 4 meticais, enquanto a cotação tem estado próxima dos 3 meticais, mais ou menos neste momento. Como explicar essa discrepância entre o valor intrínseco e depois o valor do mercado, digamos assim? Bom, é aqui nós conseguimos ver que o mercado, os investidores, como eu disse, ainda não começaram a prestar atenção neste ativo. Porque, como eu disse, primeiro, a nível de capital próprio, é uma empresa que tem um capital próprio por volta de 100 mil milhões de meticais. Capital próprio, esta empresa. Segundo, eu disse que financia praticamente toda a sua estrutura operacional com os seus fundos próprios. Número 2. E depois, se olharmos para o valor justo, calculado o valor justo, o que é? É calculado o earnings per share, depois podemos explicar, que significa que é o ganho da ação, o ganho que temos pelo preço da ação. E este cálculo do valor justo dos dois métodos chega a um valor próximo aos 4,5 meticais. O que significa isto? Se olharmos para os números do balanço, contabilizamos pelas fórmulas financeiras, o valor justo está por volta de 4,2 a 4,5 meticais. E antes de eu chegar aqui a esta entrevista, o que verifiquei que o preço ainda continua por volta de 2,9 a 3 meticais. Este é o preço no mercado. Este preço, comparativamente ao valor justo, está muito abaixo. Por quê? Porque eu não conheço este ativo, não conheço o potencial deste ativo. O acesso a este... Todo mundo que me pergunta como é que eu posso comprar, como é que eu posso ter acesso. As pessoas não sabem como podem ter acesso a este ativo. Portanto, a educação, a literacia financeira, o awareness dos investidores cria este desequilíbrio entre o preço bolsista e o real, o preço intrínseco. Isto mostra que ainda tem um grande potencial de crescimento. Quanto é que é este potencial de crescimento? Este metical, acho que são por volta de 30% ou 35%. Se olharmos este 35% de potencial de crescimento, mais 9%, 10% que paga dividendo, estamos a falar de um potencial de crescimento de volta de 45%. Nenhum ativo no mercado, nenhum negócio no mercado consegue dar anualmente um potencial de 45% de crescimento. Este é um potencial muito grande de crescimento. Bem, mesmo em jeito de fecho, no seu ponto de vista, qual é neste momento o principal desafio da HCB no que diz respeito a uma ainda melhor valorização, nem digo maior, mas digo melhor valorização daquilo que são os seus objetivos por detrás da UPV que foi realizada? No mercado de capitais, infelizmente, o maior desafio é o próprio mercado, é a estrutura do próprio mercado, é o mercado secundário que não é vibrante. Esta questão é estrutural, não é da própria HCB. Porque a HCB continua a operar e continua naturalmente a dar bons sinais. Mesmo a concluir, qual é a ilação principal que a HCB oferece para o mercado no seu todo? O mercado de capitais, as nossas empresas, na forma como elas podem ter uma estratégia corporativa que passe pelo mercado de capitais?
conhecer, como uma alternativa de financiamento? Sim, a primeira coisa, penso que foi muito bem feito, foi a HCB ser uma empresa mais inclusiva. O que digo HCB ser uma empresa? Todo moçambicano que detém uma ação que custa 2 meticais, 2,5, 2,9, 3 meticais, todo moçambicano que gastou 3 meticais para a comparação sente-se incluído na HCB, sente-se proprietário da HCB, sente-se acionista da HCB. A HCB fez uma coisa muito interessante, que foi incluir os moçambicanos. Isso é muito interessante. O que significa incluir os moçambicanos? Mas, Alfredo, incluir os moçambicanos é quê? Incluir os moçambicanos na distribuição da riqueza. A HCB fez isso. A ação custa 3 meticais. E não só fez isso. Percebeu muito bem o contexto econômico que estamos. Criou ações à medida dos desafios dos moçambicanos. Todos nós aqui, praticamente todos, ou grande parte dos moçambicanos, podem ter acesso às ações da HCB. E essas ações não só são ações para criarmos o jargão financeiro que nós somos proprietários de ações. Não. A HCB é um vetor de distribuição de riqueza, é um vetor de distribuição de patrimônio. Esse modelo pode ser replicado? Pode. As empresas públicas podem replicar adotando modelos, por exemplo, de ações que estão customizadas para o bolso do moçambicano. Temos empresas públicas, que eu não vou citar o nome, que também até pagam bons dividendos. Mas qual é o custo da aquisição da ação? 1.000 meticais por ação, 2.000 meticais por ação. Inacessível. Esta exclusão. Sim. E a HCB não. Este sinal, esta experiência que a HCB... Foi elemento diferenciador. Foi diferenciador. Alfredo Mondlane, muito obrigado por nos elucidar sobre esta temática e a volta da performance da HCB. Particularmente aqui centramos nesta questão da inclusão financeira que é promovida pela HCB e também esta questão da própria estruturação do nosso mercado financeiro, desafios e oportunidades. Fizemos então esta referência com Alfredo Mondlane, economista, que esteve em destaque aqui no Semanário Econômico a propósito precisamente do tema que teve oportunidade de acompanhar. Vamos então seguir a escalada informativa aqui no Semanário Econômico. Vamos então ao tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico e, conforme anunciamos, fomos ao encontro do Moza Banco, este banco com uma trajetória bastante peculiar e que, por essas mesmas razões que irá perceber no decurso da conversa que vamos desenvolver, vai perceber exatamente essas particularidades do Moza Banco que o torna um banco especial no setor financeiro moçambicano. Acontece também esta análise num contexto em que o setor bancário começa a divulgar os seus resultados do exercício findo de 2024. Vamos tentar também perceber do ponto de vista do Moza Banco qual foi a performance. E comigo está o presidente da Comissão Executiva do Moza Banco, Dr. Manuel Soares, que coincidentemente nesta altura é presidente interino também do Conselho de Administração do Moza Banco. Dr. Manuel Soares, boa noite, muito obrigado por estar no Semanário Econômico. Boa noite João Carlos, boa noite telespectadores. É um prazer estar aqui hoje e falar um bocado do meu banco, do nosso Moza Banco. E quando falamos do Moza Banco, olhamos sempre para os eventos mais recentes. Houve um acórdão judicial que
incidiu sobre a estrutura acionista do banco, do ponto de vista operacional. Essa situação afetou em algum momento as atividades do banco? Como é que a gestão do banco reagiu a esse evento? É uma boa questão e vai-me permitir transmitir toda a tranquilidade ao mercado. Nós tivemos uma Assembleia Geral no passado dia 29, em que a estrutura acionista que esteve presente mantém as suas cotas de ações do banco. Portanto, onde nesta Assembleia Geral quem esteve como maioritário foi a Coanha, e estiveram depois os outros 2 acionistas. E nesta Assembleia Geral em específico foi nomeado um novo PCA interino e foram aprovadas as contas. Isto significa que há um acórdão no qual o Mosabanco é o objeto, que envolve terceiras entidades que vão ter que, entre elas, depois ver como é que se pode aplicar aquele acórdão ou não. Isto já não cabe ao Mosabanco. Para o público em geral, o importante é saber que estamos devidamente capitalizados, temos bons rácios de solvência e excelentes rácios de liquidez que nos permitem continuar a trabalhar normalmente e a continuar a fazer o plano de investimentos que iniciamos no início do ano passado. Muito bem. Dr. Manuel Soares, nesta altura o banco já apresentou os seus resultados de exercício fim de 2024. Começamos por aí para fazer esta análise, para perceber o passado recente e as perspectivas do Mosabanco. Constata-se que o resultado operacional foi positivo. O banco encerrou 2024 com um prejuízo, mas entretanto o banco encerrou o exercício de 2024 com resultado, um prejuízo líquido, digamos assim. Que fatores concretos contribuíram para que o Mosabanco tivesse esse desfecho e como foram geridos internamente essas determinantes dos principais indicadores de estabilidade, de solidez do banco no exercício fim de 2024? O que eu começaria por destacar é que os resultados brutos de exploração, nós fechamos com 1,2 mil milhões de meticais de resultado, comparando com o que tem sequer em 2020, temos crescimentos médios anuais de 20,4% nesse indicador. A atividade no ano passado foi muito afetada no último trimestre do ano por diversos fatores, como a nossa capacidade de recuperação de crédito que está em contencioso. Fomos afetados porque tivemos que constituir imparidades e provisões para perdas nos nossos ativos físicos. E é público que fomos afetados em pelo menos 2 agências que foram vandalizadas. Tivemos 5 ATMs também totalmente vandalizadas, não tivemos perdas financeiras de dizer que valores que estavam nas agências foram roubados, isso não tivemos, porque prudentemente já tínhamos retirado os montantes. Uma das agências até estava por inaugurar, mas enfim, aconteceu e isso levou-nos, por exemplo, só nesse item de cobertura de perdas, foi de cerca de 25 milhões de meticais que tivemos que pôr nas nossas contas no final do ano passado. Por outro lado, tendo vários clientes afetados e que não cumpriram com os seus planos financeiros de pagamento dos créditos, tivemos também que reforçar o nível de imparidades para fazer face a eventuais perdas. E há um outro fator que é comum a toda a banca nacional, que é a exposição a dívida pública, nomeadamente a obrigações do Tesouro, que com o downgrade da República houve um reforço de imparidades. Só para ficar claro e toda a gente perceber, os principais bancos têm modelos estatísticos por trás do cálculo das imparidades e no caso das obrigações, um dos fatores críticos é o rating da República. Não é uma decisão da Comissão Executiva que diz acho que preciso de X, é aquele modelo, houve
a alteração do rating, downgrade do rating, automaticamente o modelo diz tens que reforçar em X milhões das imparidades. E isso foi o que aconteceu. É uma perda que está nas contas de 2024, mas que eu costumo chamar que é uma reserva futura. E reserva futura no sentido de que todos nós acreditamos que o nosso país vai melhorar, que o nosso rating também vai melhorar, e no dia que isso acontecer, o próprio modelo vai dizer, olha, o rating melhorou, liberta estas imparidades, e nessa data vai ser um proveito. O banco está-se a preparar para esse futuro. Portanto. Exatamente, é isso mesmo. O banco aponta uma trajetória de crescimento médio anual, fez referência a isso, de 20,4%. O que é que este dado revela do ponto de vista da resiliência do Mozabanco face aos desafios macroeconómicos da economia onde está inserida, da economia moçambicana? Eu começo, em primeiro lugar, por agradecer a confiança do mercado e dos clientes. E quando eu digo dos clientes, nós tínhamos em finais de 2020, 128 mil clientes. Hoje tenho 268 mil clientes. Esse é o primeiro aspecto. Tínhamos no final de 2022 35 mil milhões de meticais em depósitos e hoje tenho 50 mil milhões. O banco, desde há 2 anos, passou a ser classificado como quase sistémico e isso só foi possível pela confiança dos nossos compatriotas e dos nossos clientes no banco e acreditaram que o banco já tinha dado a volta dos problemas que teve no passado e que é um banco sólido e de confiança para o futuro. Este é o primeiro agradecimento que eu tenho que dar. Há um aspecto que se calhar às vezes as pessoas se esquecem nesta análise. Eu tive um crescimento de 20,4% num cenário que durante 2 anos tive reservas obrigatórias de 40%. Reservas obrigatórias de 40%, para quem não entende do conceito, significa que de cada 100 meticais que eu capto de um depósito, tinha que pôr 40 meticais junto do Banco Central. E em ocasiões estava a pagar por esse depósito, um depósito a prazo, pagava uma determinada taxa e quando eu punha no Banco Central era sem qualquer remuneração. E um banco como o Moza ter tido os resultados que teve nos últimos anos, com um nível de ROs dessa magnitude, é um sinal de resiliência e de sustentabilidade da operação. 2025 já passou. Os primeiros sinais deste trimestre do banco são sinais que apresentam um resultado líquido positivo. Que medidas concretas é que foram tomadas para que houvesse este início do ano já de uma forma bastante consistente? Eu diria que estamos a colher os frutos do investimento que fizemos o ano passado, né? Maior disponibilidade do SSD, maior disponibilidade das ATMs, confiança do mercado na qualidade de serviço. Nós, em março deste ano, batemos o recorde de número de clientes novos captados no mês. Captamos mais de 5 mil clientes, que desde que o banco abriu nunca o tínhamos feito. Desde o primeiro trimestre do ano, no total foram quase 11.500 clientes captados. Essa captação de novos clientes, o aumento do número de transações que se vinha a verificar desde o segundo semestre do ano passado e que foi interrompido no último trimestre, explica o crescimento do banco, mesmo tendo sido afetados pela menor crescimento da carteira de crédito, face às incertezas que existiam no país neste primeiro trimestre, menos ganhos em termos de resultados cambiais, mas em contrapartida tivemos muito mais ganhos na aplicação da nossa liquidez em bilhetes do Tesouro e outras aplicações junto de bancos correspondentes. E com a melhoria, por exemplo, dos rastros de liquidez e de solvabilidade, o que podemos esperar em termos de robustez financeira do banco para o resto do ano? O banco, olhando para os dados que nós temos e das perspectivas de algumas recuperações de crédito que está em cumprimento, que tem indicadores sólidos de robustez financeira, rácio de solvabilidade, rácio de liquidez, mais do que suficiente
para o mercado estar tranquilo com um banco que é quase sistémico. Está previsto algum reforço do papel do Mosabanco no financiamento dos setores produtivos? Há setores que o banco, nesta altura, considera prioritários na sua política de financiamento? Se me permitires, João Carlos, nós quando analisamos operações de crédito ou perspectivamos crescimento de carteiras de crédito, olhamos sempre para alguns fatores que na nossa gíria chamamos os 5 Cs da concessão de crédito. Porque o primeiro é o caráter. O caráter, em termos das empresas, é o histórico dos seus fluxos financeiros. Em termos dos individuais, pessoas individuais, tem a ver com a reputação como pagador que as pessoas têm, por um lado. Depois é a capacidade de pagar. Fazemos análise, tem rendimentos suficientes para fazer face ao pagamento. O capital próprio, e muitas vezes o capital próprio nas empresas é o capital social. Nos particulares olhamos muito para o património que a pessoa tem e a seguir é o colateral, capacidade de ter uma garantia, dar um colateral, e por fim que são as condições de mercado. E aí as pessoas podem ter o caráter, capacidade de pagar, o capital, mesmo disponíveis para dar colateral, mas nós temos que olhar para as condições de mercado. E as condições do mercado têm vindo-se a refletir. Se formos olhar para os dados estatísticos do que foi o crédito à economia do Banco Central até fevereiro, até março, houve uma contração do crédito à economia. E isso explica-se pela incerteza que vivemos. Os nossos empresários estão muito conservadores e acho que há uma maturidade no setor empresarial e que não temos tido grandes propostas de crédito. Há fatores que levam a adiar as decisões, nomeadamente ainda não temos o orçamento do Estado decidido, aprovado. Muitas das empresas prestam serviços ao Estado, portanto estão a aguardar por esse fator para tomar eventuais decisões de investimento. E depois temos a questão cambial, e aqui não digo se alguém tem razão, se é um problema ou não é um problema. A realidade, pelo menos no caso do Mosa, é que temos algum delay na venda de divisas para pagamento de importações do Mosa e de outros bancos na praça, como é sabido. As medidas tomadas pelo Banco Central de passar a obrigar a conversão de 50% ajudam a melhorar. Temos que ver o tempo para recuperar o que está em atraso. E isso faz que, sendo as empresas maioritariamente importadoras, que a decisão de investir e de pedir novos créditos tenha aqui um delay, porque não sei, posso ter o crédito aprovado, mas não sei quando é que vou conseguir prestar o serviço e ter as importações feitas. Essas condições de mercado levam que eu diria que este ano não vai haver um grande crescimento do crédito. E se mantivermos o nível que tínhamos o ano passado, será excelente. Acho que os únicos setores passíveis de ter neste momento crédito é o setor exportador. Pois. E que até deveríamos incentivar a nossa produção nacional e exportar mais do que o fazemos, por um lado, e por outro lado vamos ver as decisões da retoma do projeto do gás em Cabo Delgado, que aí sim poderá trazer aqui um input e necessidades de empresas locais prestarem serviços e recorrerem a financiamento. Pois, e aproveitando precisamente esse aspecto, o que é que diferencia o Mosabanco dos restantes bancos comerciais existentes em Moçambique? Hoje em dia diria que é a proximidade. Não é porque somos melhores. Estamos naquele intervalo em que ainda não temos muito menos clientes do que outros grandes bancos e que, portanto, a mass market é tratado como mass market. Nós, a Comissão Executiva é toda local, é moçambicana, pessoas com experiência na banca com mais de 20 anos de experiência na banca, que conhecemos
os decisores, conhecemos a maioria dos empresários, há essa relação mais próxima de que algumas decisões são tomadas localmente e não lá fora. Essencialmente, acho que esse é o principal fator. E tem uma equipa de jovens moçambicanos com muito potencial e com uma visão muito clara do que é que deve ser o futuro do país em termos financeiros. Bem, já se referiu que o nosso setor bancário é dos setores mais regulamentados da nossa economia. E que é saudável. E que é saudável, passa essa nota. Como é que avalia efetivamente este ambiente regulatório e que sugestões é que daria para eventualmente fortalecer ainda mais o sistema financeiro nacional no seu todo, no seu geral, tendo em conta a própria experiência do Mozabanco? Sempre esse aspecto que eu referi da diferença de provisões e imparidades penaliza a banca no momento em que há uma crise no mercado. Houve um aviso recente do Banco de Moçambique sobre provisões em que eles reduziram o nível de constituição de provisões, porque têm consciência que, face ao que aconteceu no último trimestre do ano passado, manter um regime tão exigente de constituição de provisões como tínhamos até o final de 2024 teria impacto sobre a banca e, portanto, a forma da banca ajudar essas empresas que sofreram a recuperar-se seria reduzida. Só vou dar um número. Nós, até finais do mês passado, já reestruturamos 750 milhões de meticais de empresas que foram, de crédito concedido a empresas que foram afetadas. Olhando para o aviso atual, eu daqui a 6 meses já teria deduzido aos meus fundos próprios 350 milhões e até o final do ano mais 750 milhões. O Banco de Moçambique alisou esse aspecto. Mas essa peculiaridade da legislação moçambicana, devemos ser o único país do mundo. Onde eu estava antes de vir para o MOSA e hoje em dia para o parceiro externo do MOSA, o acionista externo do MOSA, eu passo a vida a explicar este conceito de diferença entre imparidades e provisões que tem que ser deduzido. Não percebem porque em lado nenhum nós temos isso. Porque nós ficamos a meio caminho entre Basileia II e Basileia III e é um dos aspectos que acho que era importante o Banco de Moçambique olhar, passar. É um abuso eu dar conselhos ao Banco Central, que sabem mais disso do que eu, mas claramente deveríamos passar para Basileia III e implementar certas medidas de Basileia III, com outras medidas de análise dos modelos de imparidade, ver se são robustos. O mercado já justifica essa transição. Já justifica. E permite os bancos serem mais flexíveis no apoio nos momentos de crise. Porque hoje em dia o que acontece, no momento de crise, a banca para apoiar as empresas também é penalizada. E temos que olhar para isso. Dr. Manuel Soares, terminamos por aqui esta conversa. Queria agradecer por essa disponibilidade de nos levar para o mundo do Mozabanco e também partilhar a visão que tem do setor onde está inserido, mas também da economia do país no seu todo. Desejo-lhe os maiores sucessos a si pessoalmente e ao Mozabanco no seu todo. Se só me permitir uma frase final, o Moza veio para ficar, é nosso, é local e acreditamos que o nosso país vai mudar muito rapidamente com os investimentos que estão previstos e como moçambicanos temos que estar todos preparados para aproveitar esta oportunidade que nos vai surgir em breve e criarmos empresas e grupos económicos mais sólidos e depois em conjunto irmos para essa aventura de expansão africana e não ser só os outros bancos a quererem vir para Moçambique. Sempre com o suporte do Moza, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Manuel Soares. Foi então o tema de fundo desta edição do Semanário Econômico. Conforme teve oportunidade de acompanhar, estivemos a analisar a performance recente do Mozabanco, mas mais do que isso, olhamos para a visão estratégica e as perspectivas desta instituição
de crédito, uma instituição que faz parte do grupo restrito de importância sistêmica no setor bancário nacional. Vamos ao intervalo agora, voltaremos logo a seguir com outros desenvolvimentos aqui no Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Estamos perto do fim, por isso atraímos a sua especial atenção nesta altura para o resumo dos principais tópicos aflorados na presente edição do Semanário Econômico. Conferência Internacional reafirma papel estratégico da HCB e projeta Moçambique como plataforma energética regional. A HCB revela a sua preocupação incessante sobre a partilha de experiências e o lançamento do REPT para galvanizar o desenvolvimento social e econômico da região. Modernização da HCB apontada como passo crucial para consolidar Moçambique como hub energético. Em virtude do crescimento das economias do país e da região, temos projetos de expansão, nomeadamente a Central Norte de Cahora Bassa, que vai nos gerar cerca de 1.245 megawatts. Banco de Moçambique estima recuperação moderada a médio prazo com base em projetos de mineração, energia e logística. The monetary policy easing cycle and the resumption of strategic projects in mining, in energy and logistic sectors. Mining, mainly the gas area. E já está, foi com este entusiasmo que fizemos mais um Semanário Econômico e contamos e reconhecemos especialmente a atenção que nos dispensou e não prescindimos de renovar o convite para voltar a estar connosco daqui a uma semana, sensivelmente, neste que é o seu e o nosso Semanário Econômico. Boa noite e até para a semana.